a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No Salmo de número 2, o verso 1, nós lemos a palavra que nos diz assim: Por que se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Esse Salmo de número 2 diz muito daquilo que nós estamos atravessando em nosso país, nessa crise política, no início de um processo de impeachment contra um segundo presidente nosso, e isso não é coisa boa. Atravessamos dificuldades institucionais, crise da água, crise possivelmente de alimentos em breve, há uma crise mundial se processando, há problemas de terrorismo na Europa, e essas coisas têm a todos nos preocupados. E o Salmo de número 2 tem muito a nos ensinar com relação ao que os governantes aqui, os reis dessa terra, os juízes dessa terra, como eles se comportam em relação à pessoa de Deus. O que eu percebo, e eu penso que você pode concordar comigo, é que nós temos na nossa sociedade, nós temos eliminado não apenas a ideia de Deus, mas o governo de Deus sobre nós. E este salmo então nos conta a história de que os reis da terra e os príncipes deste mundo, eles se juntam mancomunando contra Deus e contra o ungido do Senhor. Ou seja, eles não querem aceitar o herdeiro de todas as coisas, Cristo Jesus, o Senhor, o Rei de toda a terra. Então nós vemos ali uma tensão no Salmo, quando o salmista expõe sobre isso, mas ele também diz que a terra fora entregue ao ungido. Deus então dá ao ungido, que aqui está representado por Jesus Cristo, é a pessoa de Jesus, a realidade disso. Então esse nosso tempo, as nações, os governos, os governantes, eles não aceitam a pessoa de Jesus Cristo, não aceitar a pessoa do Jesus real. Muito se tem dito sobre o cristianismo, sobre valores, éticas cristãs, etc, etc. Entretanto, não se aceita a realidade do cristianismo. Aquilo que Jesus é, um rei que reina, que tem direitos sobre tudo e todos, pois Deus deu às nações a pessoa de Jesus Cristo. E esse rei, nós sabemos que ele é um rei santo, reto, justo, verdadeiro, fiel, e que nós percebemos nas nações e de uma maneira mais especial no nosso país, nosso amado Brasil, é que não há esse assentimento às realidades espirituais apresentadas por Jesus Cristo. Então, de alguma maneira, esses governantes, eles querem eliminar a pessoa e o governo do ungido, o governo de Deus sobre a terra. E quando esses príncipes, esses regentes se levantam contra Deus, a Bíblia diz que do trono dele Deus ri, e ele se levanta e zomba destes governantes ímpios. É óbvio que é uma linguagem metafórica, mas tem muito a nos dizer sobre o poderio e sobre o governo de Deus, sobre as nações, sobre os povos, sobre os governos, sobre o governo, sobre o Estado, sobre a nação brasileira. Então o Salmo vai se processando e há um conselho ali muito interessante, que é melhor que os juízes, os reis da terra, eles compreendam, diz o salmista, o que esse ungido deseja, o que ele pleiteia, como é que ele age, os seus atributos devem ser observados. Por quê? Porque esse príncipe, esse ungido do Senhor, que tem o domínio dos povos, das nações, ele pode se irar. E se ele se irar, ele poderá tratar com vara de ferro, quebrar as nações e os seus governos como cacos, como vasos. E não é isso que nós vemos acontecendo no nosso país neste exato momento, neste mês nosso, digamos, março de 2016? O que anda ocorrendo é, na realidade, uma ação de Deus para quebrar as nossas estruturas. Vemos as leis, as fundamentações éticas, morais da nossa nação se esvaindo. O desprezo completo às instituições, às autoridades, às pessoas. E nós vemos isso ocorrendo em larga escala e parece-me que em todos os níveis. E no finalzinho do Salmo, há um conselho muito mais interessante, que o salmista diz assim: é melhor beijar o filho. Beije o filho para que ele não se ire. Isso quer dizer, volte para o Senhor. Nós nos dizemos uma nação cristã, uma nação democrática, vivemos num Estado democrático de direito, glorificamos a Deus por isso, glorificamos a Deus pelas nossas instituições, mas eu quero aqui dizer que nós precisamos voltar a beijar o filho,
Nós precisamos voltar às bases do cristianismo para que Deus seja de fato glorificado em nossa nação e em nosso povo. Pois há uma promessa. No finalzinho mesmo do Salmo, definitivamente, o salmista diz que bem-aventurados são todos aqueles que nele confiam. Confiemos no Senhor, agrademos o Senhor, cumprindo os seus mandamentos, e o mais Ele fará no que diz respeito à nossa amada nação brasileira. Até o nosso próximo encontro, e se você apreciou e se Deus o abençoou com esse vídeo, compartilhe na rede social e que Deus possa nos abençoar a todos. Até breve.